O tema da tarde, então, a verdadeira propriedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nós temos uma passagem do Espírito Pascal, Instrução dos Espíritos, a verdadeira propriedade, lá no item 9. Mas, de início, eu já deixo o convite para os irmãos buscarem esse capítulo na íntegra, porque além dele ser longo, e como todo o Evangelho é muito interessante, aqui ele traz, o capítulo ele tem o título de Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então aqui tem as parábolas, aquelas tão conhecidas de alguns, que é a parábola do mal rico, dos talentos, desigualdade das riquezas e outras tantas. Mas em específico este capítulo, que é uma instrução desse Espírito Pascal, ele traz nesse item uma pergunta aos nossos corações. O que o homem verdadeiramente possui como seu bem maior? Vejam que interessante. Paulo fez uma bela leitura, Paulo, nosso irmão, trabalhador da casa, uma leitura muito bonita aqui no Vinha, falando desta casa interna, essa casa que nós todos estamos construindo, e que essa base tem que ser muito sólida para perseverar diante das dificuldades, das intempéries, dos acontecimentos da nossa vida. Senão ela está sujeita a ser como aquela casa onde ela é construída na areia e não na rocha. Então ela não vai suportar os tempos mais difíceis. Mas aí, trazendo para o Evangelho novamente, quando esse Espírito traz esta mensagem, é importante nós termos em mente que se nós fôssemos aqui conversar com uma pessoa que não tem a ideia ou a vontade de se considerar um espírito encarnado, ou alguém que não tem ideia de que a doutrina espírita trata do amor do Mestre Jesus, dos mundos habitados, das reencarnações, e que nós então somos espíritos vivendo uma experiência na matéria hoje, mas que já viemos de muitos e muitos tempos, passando por experiências diversas, sendo privilegiados com diversos corpos, em diversos tempos, tudo isso passaria a ser inútil se a pessoa não estiver aberta ou não querer admitir ou querer conhecer a doutrina espírita, o Evangelho do Mestre, à luz da doutrina espírita. Porque quando nós dissemos o que é o Evangelho do Mestre, é isso. Ele apresenta, ele mostra, ele entrega para os nossos corações as boas novas, a história de um reino, a história de vida de cada um de nós, baseado no seu exemplo, no seu passo a passo. Então, baseado nisso, nós, estudantes da doutrina espírita e aqueles que têm vontade de conhecer um pouco mais, vão entender que quando o Espírito Pascal faz esta pergunta, o que o homem verdadeiramente possui como seu bem maior, é o momento da reflexão de que não existe problema algum em nós termos os nossos bens materiais. Não, a doutrina espírita não levanta esta bandeira, porque se fosse assim, pensemos, meus amigos, eu vou doar tudo que eu tenho? Eu vou ser um fardo, então, para alguém? Para a sociedade? Para as instituições? Para a minha família? Tenho os meus recursos para viver, para sobreviver, e ainda assim eu devo transformá-las, porque a passagem vai nos dizer isso. Eu devo transformar o que eu tenho, já que eu sou o usufrutuário desses bens. Mas a propriedade material, essa da terra, que nós todos precisamos e necessitamos, ela não é considerada um erro ou uma coisa que não faz bem para os nossos corações. Nós necessitamos, nós precisamos, nós temos dívidas, nós temos alimentos, nós temos vestuário, nós temos uma casa para manter, nós precisamos de recursos para nos deslocar, nós temos que cuidar da nossa saúde. Entendam então que a doutrina espírita não fala para nós deixarmos de lado esses bens que nos foram confiados, mas deixemos aqui uma reflexão. Conforme está no Livro dos Espíritos, me permitam, na questão 884, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o caráter da legítima propriedade.
Vejam o que eles dizem para nós. Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Então aqui é outro momento importante que Pascal nos traz. Tudo que eu adquirir através do meu trabalho lícito, eu devo usufruir com alegria, com contentamento, com bem-estar, dividindo e compartilhando com os meus amores. Perfeito. Até aí estamos entendidos que a doutrina espírita preserva todos os valores que temos desde que eles sejam adquiridos com a tua consciência tranquila. Tudo o que eu adquirir e que eu tenha tirado de alguém, lesado alguém, passa a ser um débito adquirido. Mas que, com o tempo, e eu, estudante da doutrina, irei descobrir. Voltando então a esta pergunta novamente, o Pascal ele responde, além desta minha fala, ele diz que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Vejam, estou falando dos bens materiais que nós devemos usufruir com alegria, mas ele também está me dizendo que o que eu vou levar? Se eu penso ainda que eu vou levar aquele anel que eu ganhei da minha avó, da minha tia, aquele colar bonito, aquele carro que eu paguei com muitas prestações, aquela casa que ela é só minha, eu estou tão enganada, tão triste, porque eu vou descobrir na pátria espiritual que não levarei, que ficará. Porque estes tesouros que eu estou me referindo são aqueles que a traça corrói, que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói. Vejam que interessante, o Evangelho está me mostrando, é por isso que a luz do Evangelho, a doutrina esclarece. Ela mostra, eu quero angariar os bens para ser feliz, ok, mas pense, o que acontece com esses bens daqui a alguns anos? Ou quando eu partir desta terra? Eu não devo me preocupar ao ponto de não ter a paz do meu espírito e me focar no que realmente é importante para a minha vida espiritual. Vejam, um equilíbrio entre trabalhar, honrar os compromissos, dias mais difíceis de suor, de trabalho, mas não esquecendo que eu estou momentaneamente vivendo num corpo físico que me foi presenteado, é uma propriedade divina. O que é de Deus? A riqueza de Deus? O planeta Terra é de Deus? Os meus amores são de Deus? As paisagens são de Deus? Então o que é meu? O que eu angariar no meu espírito, na minha mente espiritual, no meu coração, por assim dizer, de forma poética. Porque isso aí ninguém vai tirar. Isso eu levarei. E aí ele diz que então o que ele possui, o espírito, o que ele possui? Ele vai ter, está lá no Evangelho, ele vai fazer uso da sua alma, da inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Olha que interessante. Quem de nós não está preparado para adquirir a inteligência, a sagacidade? E aqui eu não falo a inteligência dos grandes mestres, dos grandes cientistas, dos grandes intelectuais. Eu falo a inteligência aquela que eu consigo distinguir, que eu consigo observar e diferenciar. Isso é uma inteligência. Aquela que me leva a procurar uma leitura mais edificante. Aquela que me leva a ter uma conversa mais agradável. Aquela que me leva a ter sentimentos melhores. Eu posso dizer que eu já estou intelectualmente procurando coisas, valores que me dão um padrão de paz, de tranquilidade melhor. Que nós temos fases nas nossas vidas, que nós ficamos um tempo preso a determinadas escolhas que me parecem inteligentes, que me parecem agradáveis, que me trazem satisfação. Mas o passar do tempo e da caminhada, eu percebo, nossa, eu achava que aquilo era algo inteligente que eu escolhi, que eu gostava de conversar, dividir, mas hoje não é, porque eu percebo através do estudo da doutrina espírita, do Evangelho do Mestre, que essa inteligência que os espíritos se referem é aquela de angariar, aquela de coisas que eu vou carregar comigo e que vão me fazer bem, e que aí eu já quero compartilhar. E permanece, detalhe, permanece. Porque aquilo que é fugaz, que é fútil, que tem aquele momento de euforia, sabemos que é temporário.
logo em seguida já passou. E quando nós falamos dessa inteligência de adquirir esse conhecimento que está além do corpo físico, dessa propriedade maravilhosa de Deus, nós permanecemos com esses sentimentos. E esses conhecimentos, então, que o Espírito Pascal vem nos alertar, é esse momento. A partir do momento que eu busquei a minha inteligência, a minha sagacidade como espírito, que eu consigo discernir o bem do mal, o que é bom, o que é ruim, o que eu quero para a minha vida, para mais tempo, eu começo a adquirir conhecimentos que o meu espírito vai levar para além desta vida, desta reencarnação. Esses conhecimentos não serão mais, meus amigos, aqueles que eu costumo repetir, me perdoem se vocês já ouviram. Raul Teixeira, ele diz, o conhecimento é aquilo que tu vai angariar, que tu busca e que tu descobre, que é teu. A informação é quando alguém te diz, alguém me contou que lá naquele lar, alguém me falou que lá naquela casa, alguém me falou que aquela pessoa... Isso é uma informação que alguém está me trazendo, eu não sei se é verdade. Pode ser verdade, pode não ser. Mas o conhecimento que tu vai lá e busca e que tu descobre pelos teus meios, ele vai ser angariado e permanecerá contigo. Então, por isso, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se ele é o caminho, melhor dizendo, eu sei que eu devo trilhar por aqui. E este conhecimento é aquele que depois que tu tem, ele é teu, e alguém pode vir e te dizer o contrário, não vai mudar o teu pensamento. Essa informação contrária ao teu conhecimento já adquirido, à luz da doutrina no Evangelho do Mestre, vai te enriquecer para reflexões. E que se, porventura, esteja repetindo algo que não é o correto e que tu está angariando débitos ao invés de créditos, vai ser o conhecimento que vai te dar o momento da reflexão. E estas qualidades morais, então, que a verdadeira propriedade vai levar, que é o espírito, então, angariando, essas qualidades morais serão o trabalho que nós temos que ter ainda aqui nesta existência, encarnados, mas eu também digo para os irmãos do plano espiritual, que já estão na pátria maior e que têm o pensamento e a luta como nós, porque estão vivendo as suas experiências na pátria espiritual e lutando, meus amigos, muitos ainda, lutando fortemente com esses sentimentos de posse que nós ainda temos. O posse da cadeira, a posse do celular, a posse do teu amor, da tua família, sabe? Das mais diversas. E essas qualidades morais a qual o Espírito aqui se refere seriam as virtudes que eu vou adquirindo e que eu vou substituindo por estes valores, que são os morais, que são da lei divina. Nós somos tão felizes hoje pelo encontro com a doutrina espírita, porque a moeda que vai servir na pátria espiritual e que os nossos corações hoje, como ontem na palestra e nos outros trabalhos da casa, nós já sabemos qual vai ser a melhor, que vai me colocar em melhor situação, num lugar de maior felicidade, ainda aqui nesta terra. Como disse ontem no estudo uma amiga, que a felicidade relativa que nós estudamos na doutrina, que nós já sabemos, ela é relativa porque a plena dos espíritos puros ainda será alcançada. Mas nós temos uma felicidade relativa, como eu falei agora, de acordo com aquilo que eu realmente quero ser feliz e que eu busco. Se eu fico presa e apegada a essas condições que me trazem menos felicidade, é claro que eu vou ser mais infeliz que o meu irmão, que pode não ter nada ou pode ter menos que eu, e eu perguntar como assim ele é tão feliz e ele não tem, aí eu vou elencar uma série de coisas materiais. Mas eu esqueço que a verdadeira felicidade, ela está, então, nesta construção desses valores morais. E ele nem precisa ser espírita. Ele é um espírito vivendo diversas experiências e hoje aqui ele já sabe distinguir. Ele já sabe diferenciar que companhias valem mais, companhias nobres, amigos leais, família faz parte, precisamos. E que essa felicidade
que nós tanto queremos aqui pode ser alcançada. E nem por isso essa verdadeira propriedade, que eu acho que é o que vai me trazer esta plenitude de felicidade e bem-estar, não. Porque aí eu volto àquela outra questão que vocês conhecem, egoísmo, vaidade. Esse capítulo, ele traz esse chamado para que eu desperte até que ponto eu digo que não sou vaidosa, que eu não sou orgulhosa, que eu não sou egoísta, e eu ainda estou nesses apegos. Devemos lembrar que ainda estamos numa escala que temos muito a vencer, muito a trabalhar, mas também devemos lembrar, meus amigos, que se hoje nós temos a alegria de estudar a doutrina espírita, se hoje nós temos a alegria de abrir o evangelho do Mestre e dele tirar todos esses benefícios, é porque nesta terra maravilhosa que o Pai nos confiou, nós podemos sim angariar a felicidade e angariar os bens terrenos necessários para o nosso bem-estar e ainda assim eu ter esse equilíbrio de encontrar esses bens que estão à minha volta como um tesouro, um mapa do tesouro para que eu leve. E diante da resposta desse irmão, nós somos levados a pensar e até a concluir que enquanto estivermos aqui na Terra, nós temos obrigação de trabalhar para as conquistas que me trazem o bem terreno, mas nunca esquecendo da grande e verdadeira propriedade que é a pátria espiritual. Nesta mensagem, ao estudá-la, e ela é tão longa, tão bonita, meus amigos, eu estava lendo um livro do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e esse livro, que eu também deixo o convite, é O Espírito da Verdade. São capítulos bem pequenos, interessantíssimos. E eu gostaria de aqui trocar uma ideia com vocês sobre o angariar estas virtudes, então, ainda aqui na Terra, que não é a material, mas é aquela que o meu cofre do coração, que aquela base sólida daquela casa que será construída depende exclusivamente da minha escolha, nunca do outro. Eu vou trazer então um pouquinho desse capítulo. Eu pensei algumas falas aqui do Emmanuel. Esse livro, ele é do Chico Xavier e do Valdo Vieira, mas esta mensagem em específica, ela é de Emmanuel. Ele inicia dizendo, me permitam a leitura, inclusive capítulo 16 do Evangelho, ele traz do ladinho qual capítulo se refere. Há ricos de dinheiro, há ricos de conhecimento, há ricos de tempo, há ricos de possibilidades, há ricos de afeto. Vejam, que lindo, que emocionante. Aí ele diz, os ricos, então pensando algumas, há ricos de conhecimento. Vejam, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres, selvagens ainda, insulados nas trevas da inteligência. Viemos com esta riqueza a ser descoberta por nós, que é o conhecimento. Mas ficamos presos ainda em não compartilhar e não dividir, e nos tornamos ainda, então, mais pobres que aqueles selvagens que nem sabem o que é a palavra conhecimento. Então, o que estamos fazendo deste tesouro, desta propriedade que o Pai nos confiou? Aí ele traz outra, há ricos de tempo. Ele diz, tão ricos de preguiça que fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas de sacrifício. Olha que bonito. Como é que está o meu tempo? Outra propriedade divina que só depende da minha decisão. E mais uma, então, para finalizar este assunto do capítulo, há ricos de possibilidades. E ele diz, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amarguras, lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Essa aqui mesmo, nossa, possibilidades. O que ele diz aqui? Eu tenho recursos? Qual é o meu recurso? Do tempo? Do conhecimento? Eu vou pegar os de cima que eu acabei de ler? E o que eu estou fazendo deles no meu dia, nos meus horários? Ou eu estou sendo esse pobre mais pobre que aquele irmão
que ainda assim, na sua luta e na sua amargura, na sua luta expiatória, carecendo de ajuda, ainda fazem alguma coisa. Olha que linda! E fechando o pensamento de Emmanuel, ele diz: lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante a suprema divina luz do nosso Pai, a bondade dele. E usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás, mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. A verdadeira propriedade, Emmanuel está nos dizendo, que é para ser compartilhada, que era para ser dividida. E esta verdadeira propriedade são esses valores que são imperecíveis, que eu levarei para a pátria espiritual. Então, se eu tenho bens materiais e eu posso compartilhar, eu devo compartilhar. De alguma forma ou de outra. Usando o meu veículo para transportar alguém, usando o meu veículo para ajudar alguém, usando o alimento para ajudar alguém, usando o meu tempo, como ele disse, o meu tempo tem bem mais precioso que o tempo. Que nós possamos levar a mensagem do Mestre para as nossas casas, para as nossas vidas, primeiramente. Pois os irmãos da pátria espiritual aqui, como nós, sedentos desta luz e deste evangelho, saem renovados de esperança. Que é isso que nós queremos à medida que estudamos e que estamos nos tornando melhores. E somos todos, meus amigos, aprendizes nesta grande caminhada, neste planeta azul que o Mestre está conosco e que o Pai nos ofertou. Agradeço a paciência e o carinho de todos.